feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one? Agora, sem mais delongas, cadê a doutora Luciana Signorini? Vem cá, uma salva de palmas para a doutora. E ó, eu tenho uma notícia boa e uma notícia melhor ainda, enquanto ela vai subindo no palco. A notícia boa é que essa parada de fazer pergunta no Facebook e depois os caras terem 7 dias para responder, os palestrantes irem lá, eu acho que vai virar um fórum muito rico para vocês, acho que vocês têm que aproveitar isso. A notícia, né, que a gente está um pouquinho atrasado, lembra que teria uma nova bateria de perguntas? Então, como tem muita gente que precisa ir, tem ônibus, gente viajando e tudo mais, a gente vai transferir essa parte de perguntas que ficaria no final todo para a internet, naquele esquema dos 7 dias. Tudo bem por vocês? Ou vocês querem que a gente continue aqui até a meia-noite, 2 da manhã mesmo? Pode ser na internet? Pode, né? Pô, valeu. Doutora, tem que contar um segredo no seu ouvido primeiro. É isso, tudo certo, gente, deu tudo certo. Aí, doutora, muito obrigado, viu? Agora fica com você, o palco é seu, pra encerrar pra essa galera. Boa tarde, boa noite, já, né? Dando pra escutar? Acho que agradecer ao Crefito pela oportunidade, pelo evento. Eu acho que o Pilates hoje sai daqui mais fortalecido. Somos 1000 pessoas aqui pensando igual hoje e que isso continue, que seja o primeiro de muitos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos de estabilização lombar dentro do Pilates. A gente tem uma linha do Pilates clássico, que seria o Pilates Joseph, e o Pilates contemporâneo. Então, o Pilates contemporâneo, ele pega os conhecimentos atuais de cinesiologia, de biomecânica, e vão aplicar no método do Pilates. A gente não pode esquecer dos princípios, os princípios estão sempre presentes, mas sempre sendo adaptados junto com os conhecimentos novos. Então eu quero começar falando dos 2 princípios, que para a gente são os principais, né? Respiração e controle de centro. Como que eu tenho cobrado isso dos meus pacientes e dos meus clientes? Qual que é o comando que eu dou para pedir para ele a respiração e o melhor controle de centro durante o exercício? Não prenda o ar, puxe e solte o ar. Cresça o corpo, inspira pelo nariz e expira pela boca. Não mexa a coluna, contraia seu abdômen. Leve seu umbigo para as costas. Mantenha o abdômen contraído o tempo todo. Abaixe as costelas. Eu acho que todo dia, todos falamos pelo menos uma vez cada uma dessas frases com os nossos alunos. Mas será que isso é o suficiente para eu garantir um controle de centro e uma respiração adequada durante o exercício? Por que a gente faz isso? Só porque é do método? E como eu tenho ensinado isso para os meus pacientes? E como eu sei que eles estão fazendo isso corretamente? Eu tenho algum momento que eu ensino ele esses 2 principais princípios? Então, no Pilates, a respiração ela é natural, ela é relaxante. A pessoa sempre inspira pelo nariz, expira pela boca. E eu não peço para ela puxar muito ar e fazer força sempre soltando o ar. Então, vamos pensar um pouquinho na mecânica da nossa respiração. Deixa eu ficar aqui, senão eu não enxergo. No que eu inspiro, vai existir uma descida da cúpula diafragmática, a pressão pleural vai diminuir, a entrada do ar, o volume pulmonar aumenta. A pressão intraabdominal aumenta, tem uma expansão da caixa torácica e deslocamento anterior da parede abdominal. Pensando em respiração diafragmática, tá? Não é aquela respiração só torácica alta. Então a gente tem que pensar nos componentes inspiratórios diafragmáticos. A gente às vezes esquece o que isso acontece e esquece de cobrar isso durante o Pilates. Então, componente aposicional. Diafragma em formato de cúpula. Durante a inspiração, a pressão intraabdominal aumentada, ela é transmitida
para a região aposicional, que é aquilo ali que está marcada, é aquela região mais lateral. Então, quanto maior for o formato de cúpula do meu diafragma, melhor essa região, maior a região aposicional que eu tenho. Qual que é a função dela? É transmitir essa pressão intraabdominal que aumenta durante a inspiração para a minha caixa torácica inferior. Tá? Existe essa expansão torácica inferior. A magnitude dela vai depender da minha zona posicional e da pressão intraabdominal. Quanto maior a zona posicional, melhor é essa transmissão de força para a caixa torácica inferior. Do outro componente inspiratório seria o insercional. As fibras musculares do diafragma têm uma direção cranial. No que eu inspiro, contrai o diafragma, vai haver abertura de costelas com a rotação dessas costelas. Então, diafragma, é a expansão da caixa torácica inferior. Então, eu consigo garantir uma função inspiratória diafragmática quando eu tenho a orientação cranial das minhas fibras musculares do diafragma, mas durante a inspiração a cúpula diafragmática desce, mas alguém tem que fazer uma oposição a ela, e vai ser força de musculatura abdominal mais as vísceras, né? Senão desceria demais a cúpula diafragmática. Durante a expiração, e vai existir um recolhimento da parede abdominal, a pressão intraabdominal aumenta, diafragma sobe, a pressão intrapleural aumenta e tem a saída do ar, né? Para começar um novo ciclo. Oi? Peraí. Não vai rodar, não? Aí, rodou. Então, durante a inspiração, descida da cúpula diafragmática, a oposição que as vísceras fazem durante a inspiração. Musculatura de assoalho pélvico está ali embaixo também, fazendo uma resistência. Existem as musculaturas que vão sendo inseridas. Abdômen, aumenta essa oposição à descida da cúpula diafragmática, eu consigo manter a minha função inspiratória diafragmática adequada. Durante a expiração, eu tenho o recolhimento da parede abdominal com a subida do diafragma e a saída do ar. Quais alterações que podem existir que a gente consegue observar durante nosso atendimento com os nossos pacientes? Um paciente com a complacência abdominal aumentada. O que viria a ser isso? Aquele paciente que a gente fala que tem a barriga frouxa. A descida da cúpula diafragmática vai ser muito maior, eu vou perder minha zona de aposição e tenho a pressão intraabdominal diminuída. Então, a minha função diafragmática está alterada. O outro, uma pessoa que tem um volume pulmonar muito aumentado, aquela pessoa que é hiperinsuflada, né? A zona de oposição, a posição dela também está diminuída. Num caso mais extremo, a pessoa com volume pulmonar semelhante à capacidade pulmonar total, vai ter as fibras diafragmáticas tão transversais que ele vai fazer uma função inversa. Na hora da expiração, que ele for subir, que vai fazer força. Então, o componente insercional ele acaba sendo expiratório ao invés de inspiratório. Função diafragmática alterada. E aí vem aquela tal história. O diafragma ele tem uma função de estabilização da coluna lombar. A inserção dele está em L1, L2 e L3. Ele tem uma função primária e direta da inserção, mas o aumento da pressão intraabdominal também vai ajudar na estabilização lombar. Por que então que os nossos maiores problemas de dor lombar estão em L4, L5 e S1? Eu não tenho inserção direta do diafragma nessa região. Eu preciso do aumento da pressão intraabdominal para poder ajudar nessa estabilização. E se eu tenho uma função diafragmática alterada, eu vou ter problema em estabilizar a minha lombar.
De novo, falando um pouquinho de controle de centro, alongamento axial, né? O core como centro de tudo, os movimentos saem de dentro para fora, então movimento de membro superior e membro inferior, ele surge do abdômen. O que foi muito bem que o Fábio e o Alexandre falaram das pesquisas, né? Que o controle do core leva a aumento de força de membro superior ou membro inferior. O alongamento axial, a gente querendo essa posição melhor de controle de coluna, tanto do neutro quanto da mobilidade. Acho que a figura da bailarina é melhor, aquela pessoa que está alongada. Eu tenho uma melhor conexão do meu corpo e eu tenho essas minhas transmissões faciais melhores quando eu tenho esse alongamento axial. É quando eu peço para um paciente meu fazer uma prancha. E aí, ele faz essa prancha para mim. Parece estar alinhada, coluna está no neutro, mas eu posso conseguir melhorar ela. Se eu peço para ela crescer a perna e crescer a cabeça em direção à parede, ela vai conseguir um controle melhor, que eu consigo melhorar minhas conexões faciais. Olha a diferença. Não parece que estava certa essa prancha? Uma pessoa que faz uma prancha, por fazer uma prancha sem princípio, faz uma prancha assim. Mas você pede para ela o alongamento axial, o controle de centro e a respiração, a gente consegue uma prancha um pouco melhor. Então, pensando um pouquinho em anatomia de tronco, musculatura superficial, pensando em abdominais, oblíquos, paravertebrais, grande dorsal. Eles não têm inserção na coluna, tá? Eles vão sair da pelve passando pelo gradil costal. Ele gera movimento e torque na coluna, promove a estabilidade do tronco, sim, mas não possui influência na mobilidade segmentar da coluna, tá? A cocontração dessa musculatura me gera força compressiva. E eu não quero gerar força compressiva nas minhas vértebras. Quando eu falo em musculatura profunda, diafragma, transverso abdominal, multífice assoalho pélvico. Já é também musculatura estabilizadora de coluna, mas não gera movimento de tronco. Tá? Ele liga segmentos vertebrais e não atravessa membro superior para membro inferior. E a cocontração dele me gera forças compressivas. Então, se eu tenho a cocontração dessa musculatura, eu consigo anular um pouco o efeito da força compressiva da musculatura superficial. Então, eu tenho que treinar essa musculatura profunda antes de passar um exercício de musculatura superficial. Então, musculatura profunda, transverso abdominal em forma de cilindro, fechando na lombar. A contração do transverso leva a reflexos lá nos meus paravertebrais. Assoalho pélvico. Assoalho pélvico é o próximo. Assoalho pélvico. A contração da musculatura de assoalho pélvico. O diafragma que a gente já tinha visto. Né? Então vamos ver o que a literatura diz dessa musculatura profunda nossa em cima da estabilização lombar. Eu tenho um estudo aqui mostrando a inspiração e a expiração e a função transverso abdominal, musculatura profunda durante a respiração. O momento de maior ativação de transverso abdominal é o momento da minha expiração. De pé, maior porque tem força da gravidade e uma maior resistência. Um outro estudo, que a gente queria ver o controle lombar durante a posição de pé e deitado da flexão de quadril. A pessoa foi orientada a fazer o movimento de flexão de quadril de pé e deitada respirando em apneia. O que esse estudo mostrou que durante a respiração, quando ela estava respirando, o controle da lombar dela era muito melhor. Então, respirando melhor do que em apneia. O controle postural durante a musculatura do assoalho pélvico. Então, nesse estudo, foi avaliada a ativação da musculatura de assoalho pélvico, enquanto a pessoa fazia movimentos de braço.
e durante a respiração, sem movimento do braço. Quando ela estava movimentando os braços, a contração era antecipatória ao movimento, mas não tinha relação com a direção do movimento. Mas quando ela estava respirando, a ativação de assoalho pélvico era melhor durante a expiração novamente. Esse daqui, a pessoa foi orientada a ficar em 4 apoios e contrair o transverso abdominal, aquela manobra do rowing ou do bracing, né? De contrair o transverso abdominal em posição de 4 apoios. Ela fazia a contração durante só a contração de transverso abdominal e no segundo momento ela fazia a contração junto com a contração de assoalho pélvico. O que esse estudo viu? Que quando ela fazia a contração junto com o assoalho pélvico, a rigidez do transverso abdominal era maior. Ela conseguia uma melhor ativação de transverso abdominal quando ela estava ativando o assoalho pélvico. A rigidez aumentava de 49% quando era só o transverso abdominal para 65% quando ela ativava junto com o assoalho pélvico. Nesse outro estudo foram avaliados. A pessoa fazia uma atividade motora de braços, tinha uma tarefa a ser realizada e olhava-se esse sway postural dela durante a atividade. Ela passou por um período de treino do core e depois reavaliou essas pessoas. Houve uma melhora tanto no sway postural quanto na habilidade motora de braços após o trabalho do core dela. No outro estudo, deixa eu pular, que depois eu volto nesse. Nesse outro estudo aqui, a gente queria ver como que era a ativação do transverso abdominal, da musculatura profunda, em 3 posturas sentadas. Esse aqui não é tão bonitinho, né? Mas esse aqui seria a postura neutra. A pessoa sentada em slump, naquela postura torácica. O que o estudo mostrou que a ativação muscular profunda sempre era melhor quando a gente estava sentado na postura neutra. Vamos voltar no outro. Aí o outro estudo, a pessoa foi treinada durante um período a realizar algumas atividades e exercícios mantendo essa zona neutra dela. Tá? Eram pacientes com dor lombar já há algum tempo, não era incapacitante, mas conseguiam fazer todo o programa de exercícios. E após 12 meses, esse estudo não queria saber se ela tinha ou não melhorado a dor lombar dela. Eles queriam saber como que estava a autoavaliação deles sobre as suas habilidades de trabalho no futuro. O grupo que fez esse trabalho de estabilização e controle de zona neutra colocava uma perspectiva de autoavaliação para as habilidades de trabalho melhor do que o grupo controle, que não fez nada e só tinha uma assistência de fisioterapia durante dor. Foi um trabalho de 12 meses de acompanhamento. Durante esses 12 meses, o grupo que fez o trabalho relatou que teria melhor habilidade motora no futuro do que o grupo que só trabalhou o alívio da dor. Esse é o trabalho do Alexandre e do Fábio de novo, onde a ativação de musculatura abdominal era melhor durante a respiração do Pilates. Um outro estudo, 4 semanas de Pilates, 1 ano de acompanhamento. O grupo com dor lombar crônica manteve-se melhor do que o grupo controle, mesmo ficando esse 1 ano sem fazer Pilates. O aprendizado que ele teve, o treinamento que ele teve durante as 4 semanas, tiveram resultado no próximo ano. Um estudo comparando alterações respiratórias e de incontinência. Eles parecem ter um maior impacto na dor lombar do que a obesidade e a pessoa sedentária. Foi um trabalho com 38 mil mulheres, então um N muito grande. E a incontinência urinária em mulheres com dor lombar crônica, que 78% das mulheres com incontinência urinária têm dor lombar crônica. Estavam com dor lombar crônica, também tinham incontinência. Então, o que a gente pode pensar com isso? Musculatura profunda trabalha em sinergismo.
Eu tenho que ter essa interação de força entre assoalho pélvico, diafragma e transverso abdominal, e nada melhor do que o Pilates para poder trabalhar isso. A gente consegue trabalhar esses 3 elementos aqui durante meus exercícios. Então, será que esses meus comandos realmente são corretos? São os melhores para eu ensinar meu paciente a respirar da maneira correta, a trabalhar a musculatura profunda, a ativar melhor o centro? Então a gente vai pegar mais um outro trabalho, que a gente vai dividir a estabilização lombar em 3 estágios. Nesse primeiro estágio, é onde eu quero ensinar para ele. Eu preciso ensinar meus pacientes o recrutamento de musculatura profunda e o treinamento isolado, o recrutamento da musculatura profunda e isolada da contração. Então eu vou trabalhar 3 coisas com ele. Vai ser a normalização do padrão respiratório. Eu tenho que ver se o padrão respiratório dele era torácico ou diafragmático e treinar isso correto. A consciência de postura neutra, que vai ajudar no recrutamento da minha musculatura profunda. Depois eu vou ensinar para meus pacientes a recrutar a musculatura profunda. Isso aí a gente poderia chamar de um pré-pilates. Ah, mas eu trabalho com 3 clientes de cada vez, eu não consigo ensinar isso para ele. O momento logo após a avaliação é o momento ideal de fazer isso. E você vai conseguir ensinar para ele sobre o Pilates, sobre os princípios, e já começar a treinar com ele esse padrão respiratório. E ele vai levar isso como para casa. Então, normalização do padrão respiratório. Se eu elevo a cabeceira a 45%, eu consigo melhorar a minha zona de aposição diafragmática e eu consigo um melhor recrutamento do diafragma. Tá? Eu consigo talvez fechar um pouquinho as costelas, eu melhoro minha zona de aposição. E aí vai ter uma melhor ventilação das regiões mais basais do torácica. O segundo estágio seria ensinar a consciência de postura neutra. Eu posso fazer isso na bola, eu posso fazer isso no decúbito dorsal, num pelvic clock. A pessoa encontrar o que é a coluna neutra dela. Não é aquela coluna achatada e não é aquela curva muito aumentada. A curvatura normal que ela tem. É ali que ela vai conseguir ativar melhor o transverso abdominal. E aí eu passo para a terceira fase do estágio 1, que seriam as manobras de sucção para ativação de transverso abdominal. As compensações mais comuns, movimento tóraco-lombar, aquele movimento da sucção demais, aquela linha diafragmática que vai aparecer, ação de reta abdominal, a pessoa que não consegue acaba prendendo o ar e a respiração torácica e apical. Eu tenho que conseguir regular o padrão respiratório do meu cliente, ensinar para ele a contração de transverso antes da primeira sessão que ele for fazer. Olha esse padrão respiratório, totalmente torácico. Olha aqui o tórax dele, ó. E aí com um treino de 15, 10 minutos, você consegue passar ele para um padrão respiratório aqui. Ele passa a respirar de maneira diafragmática. Não vamos acreditar que ele vai fazer isso depois para sempre assim. Ele tem que ser lembrado e ele tem que ser corrigido sempre. Então, o que os estudos mostram é que a gente tem que estimular que isso seja feito durante 3 a 6 semanas. Será que eu consigo manter um aluno, um paciente meu, 3 semanas, 6 semanas só fazendo isso? Então, eu tenho que orientar ele, eu vou passar exercícios, mas cobrando e lembrando disso daqui muito durante as 6 primeiras semanas. Isso ele vai levar como para casa. Ele vai chegar em casa, ele vai treinar o padrão respiratório dele, ele vai treinar o transverso abdominal e a coluna neutra. E aí a gente pode passar para o segundo estágio, que é onde eu divido ele em 2 fases, que seriam exercícios isométricos. Estabilização proximal, então não vai existir a princípio movimento de tronco, mas existe movimento de membros superiores e membros inferiores. Mudança de superfície de apoio aos poucos, eu posso colocar carga, desde que eu consiga garantir a coluna neutra dele, a estabilidade de tronco. Aos poucos, eu vou progredindo ele para exercícios mais dinâmicos, que vão existir movimentos de tronco, que eu começo em plano simples e com assistências de molas. As ADMs começam a aumentar
e eu já começo a introduzir movimentos da vida diária dos meus pacientes. Então, exercícios isométricos com a coluna neutra. Posso diminuir a base de apoio aos poucos. Com as instabilidades, as molas, trabalhando posições mais funcionais e dissociando sempre membro superior de membro inferior. A respiração é cobrada o tempo todo, o controle do centro, pedir a contração de assoalho pélvico, vou mudando as superfícies de apoio e eu passo para exercícios dinâmicos. E vai existir mobilidade de coluna, com mais apoio, sem instabilidades. Assistências de molas. Aos poucos eu posso diminuir a assistência da mola, mas sempre nessa fase, plano simples de movimento. Eu tenho que garantir o controle total da articulação da coluna, do controle do meu centro. Aos poucos, a gente vai dificultando, colocando em posições mais dinâmicas e mais desafiadoras. Assistência da mola, a mola continua ajudando, o plano continua simples. E aí sempre vem a pergunta, quando evoluir? Né? E como eu sei que meus objetivos estão sendo atingidos com esse meu paciente? Então, a pergunta que eu sempre faço, o paciente é capaz de alcançar e manter a coluna, o controle da coluna estática e dinamicamente? Se minha resposta for sim, eu vou progredir ele nos estágios de estabilização da coluna. Se a resposta for não, eu preciso regredir ele ou treinar ele mais naquela posição. Então, para regredir, eu posso mexer na alavanca do meu exercício, na assistência que eu estou dando, na ADM do movimento, na minha base de apoio, na minha coordenação e no meu equilíbrio. E para progredir da mesma maneira. Então, eu não preciso de ter exercícios mirabolantes se eu tenho esse tanto de elemento que eu posso modificar no exercício básico. E aí eu tenho a inspiração favorecendo a extensão e a expiração favorecendo a flexão da coluna. E quando eu estou trabalhando em coluna neutra, eu tenho que ter dissociação de membros superiores e membros inferiores. Se ao empurrar o carrinho, a minha tendência não seria fazer uma extensão de coluna na hora que eu estendo o meu quadril? A expiração não é favorecida pela flexão de coluna? Então, se eu expiro empurrando o carrinho, é como se um anulasse o outro. Então, aquela que a gente sempre fica, faça força, solte o ar fazendo força, é muito por causa dessa lógica. É um movimento querendo anular o outro. Eu tenho a tendência em fazer extensão de coluna, mas a minha expiração me favorece a flexão. O retorno seria a ideia contrária. E no meu terceiro estágio, que seria o da manutenção, seria o estágio mais funcional, eu estou levando o meu paciente para as atividades de vida diária dele, exercícios mais desafiantes, exigência de maior mobilidade de coluna, os planos combinados já entram, então eu tenho que trabalhar flexão com rotação com o paciente meu que teve uma hérnia de disco, porque isso é funcional no dia dele. Exercício com maior coordenação e superfície instável. Não existe um tempo para trabalhar com isso, foi uma das discussões se o Pilates poderia ser eterno, não precisa ter o final, a gente consegue, com as reavaliações, sempre trabalhar os pontos fracos do meu paciente. E aí viriam exercícios em superfícies menores, mais desafiantes, que eu tenho maior mobilidade de coluna, que minha amplitude de movimento vai ser maior.
Eu já saí de uma ponte do chão e passei por uma ponte que me exige uma flexão e uma extensão maior de coluna. Eu já faço um roll-down sem assistência de molas, mas eu só faço um roll-down desse quando tem controle total da mobilidade de coluna. Não pode existir um segmento ali que não está se mobilizando corretamente ainda. Se isso existe, eu tenho que regredir e voltar ele para assistência com as molas. Eu trabalho planos combinados de movimento, flexão com extensão, base de apoio diminuída, exercícios mais desafiantes que vão encorajar o meu paciente para as atividades diárias dele, para ele perder os medos. E o tempo todo lembrando dos dois princípios básicos, respiração e controle de centro. Eu não posso perder aquela ativação da inicial do tratamento nessa fase. Exercício com amplitude maior de movimento, que exige um controle maior, não tem assistência de molas mais. Eu vou encorajando a pessoa nas atividades do dia a dia dela. Então, no estágio 3, quando eu tenho que garantir esse alinhamento postural adequado, a contração adequada da musculatura profunda e o controle da respiração. Então, eu querer fazer um exercício difícil e avançado sem isso daqui, eu estou perdendo os princípios do Pilates. Eu estou podendo gerar uma sobrecarga maior na coluna do meu paciente do que ele foi procurar ali, que às vezes foi um alívio. Então, o objetivo maior seria automatizar o controle da respiração e da musculatura profunda durante os exercícios e atividades do dia a dia. Eu quero que o meu paciente consiga fazer isso no dia a dia dele. Que ele me chegue na segunda-feira avisando que ele saiu para poder correr, ou que ele jogou bola e que ele chegou em casa com dor no abdominal. Ou que ele chegou em casa com dor no glúteo. Muito obrigada. Meu contato está aí. Eu tenho junto com a Cristiane esse canal, a gente acabou de lançar ele, tá? Então a gente quer continuar discutindo lá essa parte científica do Pilates, a gente não quer só ficar mostrando exercícios e ideias novas, tá? Então é discutir um pouquinho sobre o Pilates e continuar essas discussões que aconteceram aqui hoje, por aí. É o seguinte, quando tem menos gente assim, porque a galera, né, porque teve muito conteúdo, a galera foi, tem que bater palma mais forte, então, por favor, vai, é o mínimo, Vocês viram os movimentos que ela conseguiu fazer ali? Mano! Nem sonhando. Doutor, muito obrigado. Valeu demais. Diz uma coisa, o momento Pilates é uma parada só pro público de fisioterapeutas ou o cara que é leigo quer entender um pouco mais? Ele vai conseguir entender. Ele vai pessoa conseguir entender? leiga, a gente colocou uma linguagem que tantos profissionais vão conseguir entender quanto pessoa leiga. Espero que você curta a minha parte. Opa, você acha que eu não vou? Eu vou lá. Tanto que eu aprendi de Pilates hoje, você acha que eu não vou ficar curioso? Vou sair pra pesquisar? Compartilha a página, faz propaganda. Olha, já tá, né? Aqui você acha que eu vou dizer, não? Tô aprendendo com você. Não, mas eu vou compartilhar, porque eu acho legal isso. Porque, assim, às vezes o fato de você ter um site que é para o público geral é uma ferramenta para o próprio profissional ajudar a educar o cara. Claro. Né? Porque quanto mais o cara sabe sobre fisioterapia, mais ele valoriza a profissão, mais ele entende a importância dela. E quanto mais ele entende sobre o Pilates, sobre o que ele está fazendo, mais vontade ele tem de fazer. Claro. Que é o que está acontecendo comigo, por exemplo. Você começar a fazer Pilates? Eu preciso começar. Volta para Belo Horizonte. Né? Não, eu tenho saudade de BH, gente. Vocês têm noção, não? Tá? Gente, muito obrigado pela presença de todos, mesmo. Foi divertido demais. Eu adorei estar aqui com vocês hoje durante esse dia. Aprendi coisa que eu não imaginava. Então, realmente, muito obrigado. Não se esqueçam dessa porta aberta que vocês têm lá na página do Facebook. O Anderson tá ali, já tá respondendo um monte de coisa. Então, assim, pega no pé mesmo, tá? Não percam isso, ok? E é o seguinte, no próximo dia 3 de dezembro, salvem essa data, tá? Já anotem, 3 de dezembro vai rolar um evento também do Crefito 4, não é o Evidência, é um simpósio sobre saúde da mulher.
que vai rolar lá. Ainda tem muita coisa a confirmar, mas vai ser um evento grande, vai ser tipo os maiores nomes do universo de saúde da mulher, e vai ser no auditório da OAB aqui. Então, lembrem-se desta data. Também gostaria de agradecer a presença de todos os delegados do CREFITO 4 aqui. Eu quero pedir uma salva de palmas para os delegados que estão aqui.